Olá, boa tarde. Segunda-feira é 4 de maio de 2015 e na edição de hoje você vai ver: militares descartam indicativo de paralisação e aceitam propostas do governo do estado. Campanha de vacinação contra a gripe começou hoje no Maranhão. Ministra da Igualdade Racial cumpre agenda extensa de trabalhos em São Luís. Redução do limite de financiamento para imóveis usados pela Caixa Econômica Federal começa a valer a partir de hoje. E uma entrevista ao vivo com o novo diretor da Assembleia Legislativa, Carlos Alberto Martins. E mais, segundo episódio da série especial 180 anos de história do Legislativo Maranhense. Tudo isso agora no portal da Assembleia, segunda edição, que já está no ar. Um termo de compromisso assinado pelo governo do estado fez com que bombeiros e policiais militares descartassem um indicativo de paralisação. O deputado Cabo Campos foi quem levou a proposta do executivo à Assembleia Geral da categoria. Os militares decidiram descartar o indicativo de greve e aceitaram as propostas do termo de compromisso assinado pelo governo do estado. O termo foi apresentado durante a Assembleia Geral da categoria pelo deputado estadual Cabo Campos e por militares da Comissão Especial de Negociações, depois de uma reunião entre o parlamentar, trabalhadores e líderes do governo. A principal reivindicação são nossos índices que se pautam na questão salarial. O governo do estado mandou uma medida provisória para a nossa Assembleia Legislativa, contemplando de 2015 até 2018. As associações, bem como o próprio comandante-geral, questionou a vinda de 2016 para 2015, ou que nós discutimos somente 2015, às vezes que não sabemos o ganho real que o governo do estado do Maranhão poderia ganhar no seu passado dos anos. O governo trouxe algumas questões de dificuldade financeira em avançar na proposta salarial para 2015. No entanto, acertou que aquela proposta inicial de 2016, 2017 e 2018 será discutida em um segundo momento. Para compor a possibilidade que a categoria aceite essa proposta do governo, nós implementamos outras políticas dentro da proposta do governo, qual ele sinaliza através de um termo, onde ele garante a carreira única, nossa instituição, ele garante a regulamentação da carga horária e outras legislações próprias da nossa instituição. O documento contém pelo menos 8 tópicos que garantem benefícios aos militares. Entre eles, a avaliação de reajustes salariais e a possibilidade de ascensão de praças à patente de coronel, o que antes não era permitido, mas que pode passar a valer a partir do próximo mês. Nós conseguimos os avanços nos índices do escalonamento vertical, que é uma forma de remuneração dos policiais militares. Nós conseguimos reduzir a diferença entre o subsídio do coronel e o subsídio do soldado, para tornar mais justa a remuneração dos policiais. Estamos satisfeitos com o desfecho do resultado, voltamos para a mesa de negociação e isso é o esperado por todos. Fica bom para todo mundo e a gente vai voltar, não desistimos, estamos na luta, continuamos buscando os interesses de todos os policiais e bombeiros militares. A possibilidade de greve surgiu depois de os militares ficarem satisfeitos com alguns pontos da medida provisória do governo estadual, anunciada em abril, e que trata da tabela da recomposição salarial da categoria até 2018. Ainda este mês, a medida será analisada pela Assembleia Legislativa. A Casa Legislativa vai apreciar isso, já está na Comissão de Constituição e Justiça, para que possa ser votado, e o que agrada a mim, parlamentar, para votar a favor desta medida, com todo o carinho, é um termo de compromisso do governador, no seu secretariado, que coloca que esses índices serão os mínimos, mas que de ano a ano vai ser negociado. Isso foi uma conquista, como também propomos ao governo uma emenda à medida provisória 198, em que a Polícia Civil passaria a ter o ganho da decisão judicial que foi proposta pelo sindicato
na GNT, ou seja, aplicando imediatamente a GNT a todos os policiais, investigadores, escrivães, todos, indistintamente. Apesar do termo de compromisso do governo estadual, a Comissão de Militares garante que vai continuar o diálogo com os poderes legislativo e executivo em busca de melhorias à categoria. Agora, um caso que causou grande comoção social. O depoimento do motorista Carlos Diego Araújo Almeida, responsável pelo acidente que provocou a morte da menina Laura Marão, foi adiado. A informação foi confirmada pela Delegacia Especializada de Trânsito, que não divulgou o novo horário do depoimento. O motorista pode responder por homicídio doloso. De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, Carlos Diego perdeu o controle da direção porque dirigia sob efeito de álcool. Ele recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou ter bebido meio litro de cerveja. Para ser liberado, o valor da fiança paga pelo jovem foi de apenas R$ 800. Laura Marão sofreu traumatismo craniano e a criança ficou 4 dias internada, mas não resistiu e morreu na última quinta-feira. A ministra da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, cumpre a agenda de trabalho em São Luís, hoje e amanhã. Agora há pouco, ela se reuniu com representantes dos movimentos de negros, mulheres e quilombolas. Quem tem os detalhes é a repórter Tirciane Chuvas. A ministra veio integrando a caravana Pátria Educadora pela promoção da igualdade racial e superação do racismo. Depois do Pará, o Maranhão é o segundo estado do país a receber a comitiva, que quer ampliar o diálogo e firmar parcerias para fortalecer a igualdade racial no Brasil. A caravana cumpre uma agenda de 2 dias no Maranhão, incentivando o estado e municípios a aderir ao Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Amanhã, para encerrar a programação, a ministra vai proferir palestra no Auditório Central da Universidade Federal com a aula inaugural do curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros, o primeiro no Brasil que vai funcionar aqui no Maranhão. Tirciane Chuvas, para a TV Assembleia. E o presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, Cícero Ferreira da Silva, foi assassinado na tarde de ontem, na porta de casa, em um povoado que faz fronteira com o município de Buriticupu, aqui no Maranhão. De acordo com a polícia, o vereador estava em casa quando foi surpreendido por 2 homens em uma moto. Cícero ainda foi levado para um hospital do município de Buriticupu, mas ele chegou sem vida no local. Já em São Luís, 13 adolescentes fugiram na manhã deste domingo do Centro da Juventude Eldorado, no bairro do Turu. O local abriga adolescentes de 12 a 18 anos. No momento da fuga, os adolescentes estavam com armas brancas. Eles renderam os monitores e fugiram após derrubarem o portão principal da unidade. Além dessa informação, dados do Centro Integrado de Operações de Segurança mostram que o mês de maio já registrou 7 mortes violentas na região metropolitana de São Luís. E veja no próximo bloco, redução no limite de financiamentos realizados pela Caixa começa a valer a partir de hoje. E mais, uma entrevista ao vivo com o novo diretor-geral da Assembleia Legislativa. Eu volto já já. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas.
Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. Uma vida mais saudável depende de atitude. Pequenas mudanças no dia a dia podem deixar sua vida com melhor qualidade. Pratique exercícios físicos. Evite alimentos muito gordurosos, frituras, doces e muitos salgados. Evite ingerir bebidas alcoólicas. Evite o uso do fumo. Evite o estresse. Ele pode dificultar o controle da pressão. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai reduzir o limite de financiamento com recursos da poupança. As mudanças começam a valer a partir de hoje, 4 de maio. O objetivo do banco é priorizar a oferta de crédito habitacional em moradias novas, sem alterar as regras para as habitações populares. A partir de agora, quem quiser comprar um imóvel usado vai ter que financiar uma boa parte do valor. É que a Caixa Econômica Federal reduziu o limite de financiamento desses imóveis. A medida foi anunciada no dia 27 e vai funcionar assim. Os interessados em comprar no Sistema Financeiro de Habitação, SFH, podiam dar uma pequena entrada de 20%. Agora vão ter que pagar pelo menos metade do imóvel e financiar os outros 50%. Já nas operações do Sistema Financeiro Imobiliário, o SFI, o comprador que pagava 30% de entrada vai ter que arcar com 60% do total e financiar os 40% restantes. O sistema financeiro de habitação foi o mais afetado pelas mudanças e representa hoje a maior fonte de financiamento no Brasil. É dele que vem o dinheiro da poupança e do FGTS. O motivo dessa redução é a escassez de recursos da Caixa Econômica Federal, o banco que mais financia no país. Os correntistas estão tirando dinheiro da poupança e do FGTS, reflexo da crise. E os contratos estão se acumulando aqui na instituição, que tem pouco dinheiro para financiar. Até que o anúncio provocou um certo aquecimento no mercado. Pessoas interessadas em comprar no sistema antigo, segundo esse gerente de imóveis. Mas o setor imobiliário teme um novo e maior desaquecimento. A esperança é que os bancos privados aproveitem a situação para oferecer mais vantagens, limites maiores de financiamento. O que pode acontecer é ter um desaquecimento devido ao recurso de entrada, o comprador não ter disponível, ter que vender algum bem, um carro, ele vai ter que conseguir esse 50% de alguma forma. Não conseguindo, então a gente tem esse receio sim de dar uma desaquecida aí na venda do imóvel, não na desvalorização do imóvel. O engenheiro elétrico Carlos Alberto Martins de Souza assumiu hoje o cargo de diretor-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, iniciando de imediato o seu trabalho na casa durante o biênio de 2015 e 2016. Desde 2005, o novo diretor da Assembleia exercia o cargo de diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias, além de atuar no setor elétrico como representante da SEMAR no comitê. Também ele era coordenador de operações da região Norte e Nordeste do Brasil. E sobre esse novo desafio, que é assumir a direção geral do Poder Legislativo do Maranhão, eu converso hoje com Carlos Alberto Martins. Olá, boa tarde. Boa tarde. Diante desse longo histórico, o senhor considera, enfim, mais isso um desafio na sua vida? Com certeza, um desafio muito importante. E no momento em que eu já passei por várias empresas públicas, exerci várias atividades na função pública, eu entendo que chegar aqui agora nessa casa magnífica, onde as leis são compiladas para decidir a vida do povo, eu acho isso realmente muito importante. Ok. E nesse processo de equilíbrio, né, enfim, com todo o seu histórico na vida pública, qual o seu principal eixo de atuação? Seria o quê? Enfim, cortes de despesas ou, enfim, trabalhar na maior transparência dessa casa? Bem, a transparência é importante. Entretanto,
a questão dos indicadores de desempenho das diversas atividades que são desenvolvidas na Assembleia, eu entendo que seja de fundamental importância, até porque não há como gestores tomar decisão sem ter conhecimento da evolução dos números. Então, isso vai ser realmente um ponto muito forte. Um outro ponto também que eu considero muito importante é a gestão de pessoas. Por essa razão, já estive na diretoria de recursos humanos, me inteirando do perfil, enfim, das principais questões relacionadas com a atuação das pessoas na Assembleia. Enfim, o senhor vai assumir aí por 2 anos, né? Enfim, quais são, o que se trabalha agora? É o que? Planejamento? Tem um outro ponto muito importante, é que a gente tenha um planejamento. Na verdade, você não pode ter uma sociedade justa e organizada se você não tiver planejamento. Para que a gente tenha uma ideia, os japoneses, por exemplo, passam 60% do seu tempo planejando. Produzir leis também é planejar o futuro dos cidadãos. E aí estaremos atuando nas 2 direções, no sentido de criar uma casa o mais favorável possível para que nossos deputados possam legislar as melhores leis e, no outro sentido, buscando o melhor da eficiência dos profissionais que trabalham na Assembleia Legislativa. Ok, o senhor também tem, enfim, uma longa história, né, na vida pública. O senhor trabalha com indicativos. Quais são os indicativos que o senhor vai trabalhar aqui neste período? Bem, notadamente os indicativos eles estão localizados em cada área especificamente falando. Entre eles a gente poderia citar a questão das despesas que você acabou de enumerar. Então, se nós não conhecemos o comportamento das despesas, nós não temos como fazer corte. Por quê? Qualquer tipo de corte ele tem que ser de tal sorte que não venha interferir no bom andamento das atividades da Assembleia. Ok, muito obrigada. Eu quero agradecer ao Dr. Carlos Alberto e que boa sorte, né? Bom trabalho nesse período. Perfeitamente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero adiantar que eu fui carinhosamente recebido por todos os empregados da Assembleia, que eles fiquem tranquilos, que tudo que eu vier propor é para dar a melhor condição possível de trabalho, para que nós possamos fazer o melhor e possamos, assim, fazer vamos dizer assim, um período de gestão que venha a marcar melhorias nesta casa. Muito obrigada. E você pode rever essa entrevista com Carlos Alberto Martins, que é o novo diretor-geral da Assembleia, e todo o conteúdo do portal Segunda Edição no site da Assembleia, al.ma.leg.br. E no próximo bloco, você vai ver o 2º episódio da série especial dos 180 anos de história do Legislativo Maranhense. E não sai daí, é daqui a pouco. Tem gente que adora uma comida bem salgada, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta. O sal em quantidades excessivas prejudica a saúde, faz aumentar a pressão do sangue e pode causar a hipertensão arterial. Fique atento para os alimentos ricos em sal. Sal de cozinha, alimentos industrializados, conservas, enlatados, bacalhau, carne seca, defumados, aditivos utilizados em alguns condimentos e sopas de pacote e todos os tipos de queijos. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns e condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Nossas ruas andam cheias. Carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso, nosso desafio é encher as ruas de gentileza. No sinal, no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte. Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receba em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa.
A campanha de vacinação contra a gripe 2015 começou hoje. Sobre o assunto, a repórter Milena Dutra conversou com a doutora Terezinha Lobo. Ela é superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação contra a gripe começa hoje em todo o país e segue até o dia 22 de maio. Só lembrando que no próximo sábado, dia 9, acontece uma grande mobilização para chamar a atenção sobre a importância de se proteger contra a doença. E para falar sobre a campanha aqui em São Luís, eu converso agora com a superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, a doutora Terezinha Lobo. Superintendente, qual é a meta da campanha aqui em São Luís e o público-alvo que deve se proteger contra a gripe? A nossa meta é 203.248 pessoas, né? E o público-alvo, nós temos crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, pessoas a partir de 60 anos, também profissionais da saúde e puérperas, que são as pessoas que tiveram criança de 45 dias, a partir de 45 dias já podem vacinar. São vários postos espalhados pela cidade, atendendo a população. Quantos postos aqui em São Luís vão estar disponíveis para oferecer a vacina? A Secretaria está disponibilizando 64 unidades de saúde, são postos fixos. E para o dia D, nós temos, além dos 64 postos, temos mais 91 postos volantes de vacinação. Só lembrando que a vacina contra a gripe protege também contra outros tipos de gripe, entre elas a H1N1. E muitas pessoas, superintendente, têm dúvida se a vacina contra a gripe traz efeitos colaterais, algum tipo de mal-estar. A vacina é segura. Nós temos, inclusive, estudos que demonstram que ela reduz de 32% a 49% as internações hospitalares por pneumonia e também de 45% a 75% a mortalidade global. Então, é uma vacina que oferece segurança e as pessoas devem procurar e não deixar de se vacinar. Obrigada pelas informações. O recado foi dado, importante é se proteger contra a doença. E só reforçando mais uma vez, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres que tiveram neném há apenas 45 dias, indígenas, trabalhadores da saúde, estão entre as pessoas que devem se proteger contra a gripe a partir de hoje até o dia 22 de maio. Milena Dutra, para a TV Assembleia. Os 180 anos de história da Assembleia Legislativa do Maranhão estão sendo contados em uma série especial desde a segunda-feira passada, aqui no portal da Assembleia, com o resgate dos principais fatos históricos, curiosidades e personalidades que escreveram o Legislativo em todos esses anos de atividades. E neste segundo episódio, a sede do Legislativo muda-se do Palácio Episcopal para a Rua do Egito e recebe o nome de Palácio Manuel Beckmann. A nossa produção conversou com descendentes dos Beckmann no Maranhão. Em 1885, o Palácio Manuel Beckmann, no Centro Histórico de São Luís, passou a ser a sede da Assembleia Legislativa do Estado até o ano de 2008. Mas quem é Manuel Beckmann e por que a Assembleia foi assim denominada? O ilustre homenageado tem nome português e sobrenome de origem germânica. Ele era um português, filho de um alemão e de uma portuguesa, onde ele nasceu em Lisboa. E, posteriormente, ele e o seu irmão mais novo, Tomás Beckmann, vieram para o Maranhão, numa época em que o Maranhão ainda carecia muito de desenvolvimento econômico, de atividades agrícolas, pecuária. E foram 2 jovens desbravadores que vieram para o nosso estado e começaram a desbravar essas terras. Os colonos logo substituíram a complicada pronúncia e o batizaram de Beckmann. Beckmann, ou Beckmann, foi senhor de engenho, vereador da Câmara Municipal de São Luís e um destemido defensor da liberdade e da igualdade social, tornando-se o principal personagem
da Revolta de Beckman em 1684. Na verdade, a Revolta de Beckman ela foi precursora de Tiradentes e também de Simão Bolívar, né? Ou seja, a Revolta de Beckman é considerada o primeiro marco de libertação da América Latina, né? Só que ela não teve a mesma notoriedade, né, que em relação tanto à Revolta de Tiradentes como a Revolta do Simão Bolívar. Talvez ele tenha muito mais, né, a projeção que ele teve na história do Maranhão, porque ele antecedeu ao Tiradentes, que hoje é considerado um mártir, né, um herói da independência do Brasil. Mas o Manuel Beckman também foi um desses que se insurgiu contra, né, a imposição que Portugal estava fazendo ao Maranhão em matéria de arrecadação de impostos, de drenar tudo que o Maranhão produzia em termos de produtivo, né, o sistema produtivo do Maranhão, tudo que era produzido aqui era levado para Portugal. E eles queriam exatamente não só levar, como também escorchar os comerciantes, as pessoas que viviam, né, do sistema produtivo daquela época. Líder da revolta, Manuel Beckman recebeu como sentença a morte pela forca. Assembleia Legislativa, 180 anos. A história da Casa do Povo é também a nossa história. E uma última informação. Devido às intensas chuvas em nossa cidade e para garantir mais conforto a todos os convidados, a festa em homenagem ao Dia das Mães será transferida para o Espaço Renascença na próxima quarta-feira. A programação começa às 5 horas da tarde. E não esqueça, daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem a primeira sessão plenária da semana, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. O portal Segunda Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.